E agora vamos falar sobre abuso sexual em nosso quadro Mais Segurança com o Capitão Moraes. Seja bem-vindo, capitão. Muito obrigado, Isabelle. Boa tarde aos nossos amigos de casa. Eu que agradeço por você estar aqui mais uma vez, sempre nos auxiliando nesse tema, né, de segurança. Mas hoje nós vamos falar sobre abuso sexual. Eu queria saber como que a polícia interfere, age quando isso acontece. O que aconteceu é que no último trimestre nós tivemos um aumento na região da Grande São Paulo dos casos de estupro ou de abuso sexual. Só que quando a gente faz a análise desses casos, mais de 95% deles são dentro de casa. Então, o que a polícia faz? Ela procura orientar e amparar as vítimas. Mas é importante que as famílias façam um exercício de observação dos seus filhos, principalmente. Porque a maioria dos casos de abuso hoje são perpetrados ou por parentes ou amigos muito próximos. Mas no caso você disse que vivem no mesmo ambiente, é isso? Exatamente, ou que frequentam o ambiente com frequência. Entendi. Né? Então, é aquele amigo muito próximo, aquele que está sempre tomando conta das crianças, é um padrasto, um parente, um tio, um avô, né? Um amigo, um companheiro. Então, 95% dos casos hoje de abuso na região metropolitana são nesses casos de parentes ou amigos muito próximos. E o importante, esses são casos muito contundentes porque eles são muito continuados por conta da questão até da proximidade. Sim, e do medo também, muitas vezes, de a criança ou adolescente, ou enfim, até mesmo o adulto relatar o que está acontecendo. Né? Sim, e aí é que entra a questão da prevenção com o trabalho da família, de observação, de mudanças de comportamento, de sinais que aquela criança, aquele adolescente, principalmente, como você disse, está dando. Porque a partir do primeiro abuso, ele já começa a transmitir, já começa a emitir alguns sinais de que algo não está certo. O que na maioria das vezes acontece é que a família não consegue pescar esses sinais. Passa despercebido. Passa despercebido e só vai perceber lá na frente quando acontece alguma coisa muito grave. Né? Ou chega numa situação limite. Não faz muito tempo nós tivemos uma situação em que a mãe só foi descobrir que a filha de 11 anos era abusada pelo vizinho que tomava conta, né, das crianças, porque ela engravidou. Meu Deus. Né? Então, até então não tinha tido nenhum tipo de percepção, só que os sinais estavam ali. Né? Então, os principais sinais que um adolescente, que uma criança passa, é uma mudança de comportamento muito repentina. Então, foge daquela questão da adolescência, que é um processo, não, é do dia para a noite já... Muda radicalmente. Exatamente. Ela passa a se arredia com o trato com outras pessoas, principalmente aquela que está dando causa. Né? Ela procura muito a proximidade com a mãe ou com quem ela tiver mais liberdade. Às vezes uma irmã mais realizada para se sentir mais segura. Né? Ela começa a sentir muita vergonha do corpo. Ela começa a se cobrir muito, começa a ter uma atitude muito fechada. Né? E ela praticamente para de conversar. Muito pouco ela fala. Ela não se isola. Ela se isola. Numa tentativa de se isolar do mundo. Na verdade, é uma tentativa de se isolar do mundo, porque ela não consegue discernir exatamente a culpa. A culpa é do contexto, porque a questão do abuso ela é muito delicada, porque a vítima, geralmente, ela é que fica se sentindo culpada. Sim. Ela que acaba puxando para si a responsabilidade daquilo. Principalmente se naquele ambiente que ela convive, familiar... Não, e como provar, né? Muitas vezes. Exatamente. Né? Familiar, ele é tratado como um tabu. Né? Então, às vezes, aquela falta de uma conversa técnica... não clara sobre isso. Clara, mais técnica, não aquela coisa depauperada, como às vezes você vê lá, mãe com filha no baile funk, por exemplo, é uma coisa, é um outro tipo de condução da coisa. Né? Mas ali ela começa, ela precisa, de uma maneira, se sentir segura para falar
com o familiar, com a mãe, com quem quer que o valha. E a mãe, identificando qualquer coisa nesse sentido, ela precisa adotar uma postura de vigilância muito grande. Então, se a criança costuma ficar com alguém e começa a perceber essas mudanças, é preciso observar o que está acontecendo. Tentar conversar, tentar ver. Teve casos que a mãe colocou lá câmera escondida para conseguir constatar o alisamento ali da criança, do adolescente, por parte de um parente, né? Então, mas é importantíssimo a família ter a visão, manter a visão clara e observar essas questões de mudança de comportamento da criança e do adolescente, né? O outro caso que tem acontecido muito, mas não chega a ser tão emblemático, que aí entraria dentro daqueles outros 5% que a gente fala, são causados por rede social, né? Então, é o WhatsApp, é Facebook, conhece alguém lá do não sei da onde que tem uma linguagem muito, né, muito doce, uma linguagem muito... exatamente. E aí, como aconteceu um outro dia, não, vai ter uma festa, vamos lá, chega lá, aqueles bailes funks com entorpecente, com bebida, com música, e aí acaba levando ao abuso também. Mas aí já é geralmente com adolescentes. Apesar que nós temos tido casos de fazer operações para coibir esses bailes funk, se encontra meninas de 11, 12 anos, em trajes sumaríssimos, em carros com maiores de idade, com bebida. E aí como é que vai fazer, né? E aí a gente volta aí reclama que foi abusada. Mas aí a gente volta lá atrás. A vigilância da família. Sim, né? É menor de idade. Tá vendo a menina sair de casa com uma maneira estranha? Poxa, vem cá. Não, e vai pra onde, né? Você vai aonde? Você vai com quem? Quem que tá? Não, um amigo. Que amigo? Mas... E começar, e exercer. Investigar, né? A gente sempre comenta aqui, né, a questão do pai e da mãe ter muito receio de invadir a privacidade. Falamos isso ontem aqui no programa. Mas, na verdade, não é a questão de invadir a privacidade, ele tem o dever de vigiar. Então, ele tem que invadir mesmo, porque ele tem que verificar, cobrar, entender o que está acontecendo, né, para evitar que isso acabe descambando numa gravidez, uma doença sexualmente transmitível. Ou em algo pior, né? Imagina aí, nós temos uma proliferação de doenças desse tipo, sexualmente transmitíveis em meninas, muito grande. Exatamente por causa dessa questão, às vezes, da falta de controle, né? De um controle da família, porque a família está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a família tem o dever de controlar mesmo, de prevenir esse tipo de situação, né? Com certeza. Eu falo lá em casa, quem manda em você sou eu, filho. Aí ele olha pra minha cara assim e fala, eu mando, e você não manda em mim. Ele fala, quem manda em mim é a tia Regina. A tia Regina é a esposa do síndico do prédio. Ele acha que quem manda no prédio, na casa dele, é o síndico. Só faltou chamar o Tim Maia, né? Eu falei, pelo amor, quase chamei Tim Maia, exatamente. Falei, não, senhora, que quem manda sou eu e seu pai. Então é importante saber quem manda. Sim, e só para finalizar, se a mãe percebeu, identificou algum tipo de coisa, procura a delegacia, procura um atendimento da prefeitura. Todas as prefeituras possuem nos seus serviços sociais psicólogos, pessoas especializadas em poder definir isso, porque a gente também tem que tomar cuidado com a questão de uma falsa comunicação. E aí a gente cita muito aquela história da escola base, né? Que teve aquele escândalo, que o pirueiro, a dona da escolinha, abusava das crianças. E destruíram, aquilo, né? Depredaram a escola, depredaram a casa dos donos da perua. A vida acabou, né? Acabou, foram enxovalhados, Depois de um tempo, descobriu que, na verdade, uma das crianças, né? E aí a cobertura que foi dado, né, a imprensa, né? Em cima das outras crianças, induziu elas a corroborarem aqueles depoimentos, e aí a gente teve aquele desenlace triste, que foi a questão lá da vida daquelas duas famílias totalmente destruídas e sendo inocentes. Sim. Né? Mas, infelizmente, não vamos muito longe. O que minoria, aconteceu, né? agora, recentemente, com o ator da Globo lá, qual o nome dele, gente? Que a menina disse que ele abusou dela. Quem?
José Maier, exatamente. Aí no final, dito pela imprensa, eles tinham acho que um relacionamento, então, quer dizer, enfim, julgar de fora é uma coisa, né? Quem está dentro da relação e quem vê de fato o que aconteceu é outra. Exatamente. Né? Essa é uma situação muito delicada. Por isso que tem que ser muito de dentro da família mesmo, porque é pessoas que conhecem. Como é que funciona a legislação do nosso país em relação a isso? Eu me lembro de alguma coisa que a pessoa só poderia ser presa se fosse flagrante. Não teve uma história dessa? Sim, não. No caso existem hoje existe a figura do estupro, né? Uhum. Do estupro que foi mudada algum tempo atrás. Você tinha o atentado violento ao pudor, você tinha o abuso de incapaz. Então, hoje se unificou. Então, tudo, praticamente qualquer crime sexual é o estupro, né? Uhum. Então, nós já tivemos casos de pessoas presas em flagrante por roubar um beijo. Como é que é? Se você... A importunação ofensiva ao pudor antiga, né? Hoje, ela é enquadrada no estupro. Então, se a menina, ela é obrigada, por assim dizer, ou coagida, ou de alguma maneira ela não queria aquele contato físico e ele tem o contato com a conotação sexual, ele entra no estupro. E o contrário, a mulher não pode roubar Pode, mas exatamente isso. Antigamente você seria atentado violento ao pudor, né? mas hoje é estupro também. Mas o contrário também existe. Eu não sou aqui feminista, longe disso, longe mesmo, e eu acho que isso também pode acontecer, ué. Não, mas pode. Né? Uma mulher pode ir lá agarrar o cara e querer um beijo do cara. E aí, como é que fica? Aqui no nosso país até que não é tão comum, mas nos Estados Unidos tem vários casos disso. Aconteceu alguns casos emblemáticos, geralmente com professora e aluno, né? Porque o aluno vai lá e lasca um beijo na professora. Na verdade, a professora que lasca no aluno. E aí ela entra, aqui no Brasil, ela seria enquadrada como estupro também. E existe a questão da presunção da violência. Entendi. Né? Porque a partir até os 18 anos, você tem a violência. Para você estuprar alguém, existe uma presunção de violência, tem que existir a violência física ou uma coação irresistível. Então, o cara que vai lá e rouba um beijo da menina, ele, através da surpresa, ele coagiu ela a beijá-la. Então, é considerado uma forma de violência. Agora, falar palavrão nas letras de música e incentivar a traição e a malandragem... Aí é sucesso. Muito bem. É isso aí, capitão. Esse é o Capitão Moraes. Muito obrigada pela participação. Sucesso para você. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Aliás, a semana passada nós entramos ao vivo. Como é que foi a operação? Nós fizemos uma operação aqui no município de Santo André. Durou o final de semana todo, a Operação Citadel. Nós conseguimos aí ter o sucesso de prender 13 pessoas por vários crimes. Apreendemos várias mídias irregulares, armas, drogas, um flagrante de tráfico bem interessante. Mas o mais importante nisso foi o resultado indireto, que tivemos uma redução de 61% no número de roubos, né? Maravilha. E de 10% no número de roubos de veículos no período da operação comparados aos períodos anteriores. Então, esse é o principal sucesso, que é o principal trabalho da Polícia Militar, é prevenir o crime. A gente sempre fala, se você tiver seu carro roubado e depois ele for devolvido, o seu bem foi tirado, você já passou por aquela situação. Então, a Polícia Militar trabalha forte na questão preventiva para evitar que isso aconteça. Claro que é uma coisa difícil de quantificar quantos deixaram de acontecer, né? Mas através das estatísticas você pode ter uma avaliação, e a nossa avaliação apontou que 61% de redução, o que nos deixou bem otimistas, aí, bem contentes com relação ao desempenho da nossa operação. Que bom, capitão. Sucesso. Agora termina falando aquela frase que eu adoro. Cuidar da segurança das pessoas é a nossa vida. Sucesso, bom fim de semana. Todos nós, igualmente. E já já a gente volta para falar sobre mesa do Dia dos Namorados. Já sabe que vai acontecer na segunda-feira, Dia dos Namorados? Ainda não? Então daqui a pouco tem uma dica especial para você, logo após o intervalo.